Nós estamos iniciando praticamente, esta é a terceira mensagem, numa série na carta aos Romanos. E quanto mais eu medito sobre este livro, mais eu fico maravilhado com o conteúdo dele. Nesta manhã eu peço que você abra sua Bíblia no capítulo 1, nos versos de 1 a 4, os quais, nesta manhã, nós apenas arranharemos a superfície. E eu quero pensar com você sobre este tema: Deus não está em silêncio. Deus não está em silêncio. Hebreus 1, de 1 a 4. Por muito tempo, Deus falou várias vezes e de diversas maneiras a nossos antepassados por meio dos profetas. E agora, nestes últimos dias, Deus nos falou por meio do Filho, o qual Ele designou como herdeiro de todas as coisas e por meio de quem criou o universo. O Filho irradia a glória de Deus, expressa de forma exata quem Deus é, e com sua palavra poderosa, o Filho sustenta todas as coisas. Depois de nos purificar de nossos pecados, sentou-se no lugar de honra à direita do Deus majestoso no céu, o que revela que o Filho é muito superior aos anjos, e o nome que ele herdou superior ao nome deles. Amém. Até aqui a palavra de Deus. Escolher o que pregar é uma batalha que vai além do intelecto. É um confronto de alma para o pastor. A palavra de Deus, ela é um oceano. A palavra de Deus é vasta. A palavra de Deus é viva. A palavra de Deus é eternamente relevante. Mas as necessidades da igreja se parecem com rios turbulentos. As necessidades da igreja se parecem com rios cheios de curvas, cheios de mistérios, difíceis de compreender. Essas águas profundas são por vezes turvas. As águas das necessidades das ovelhas são muitas vezes turvas, obscurecem a clareza tão desejada pelo pastor para alcançar o coração das ovelhas. Então, de um lado nós temos a maravilha, que é a palavra de Deus, de outro lado nós temos a multidão de necessidades. É daí que vem o peso do chamado que repousa sobre os ombros do pastor. Qual texto bíblico escolher para pregar? O que Deus deseja comunicar com a igreja? Em que tempo nós estamos vivendo como indivíduos, famílias, como igreja, como sociedade? Percebem o peso? Essas perguntas são brasas no peito do pregador. Essas perguntas inflamam o coração do pregador, devoram os pensamentos do pregador. Não há atalhos.
O desafio é profundo, a resposta exige luta, oração e uma dependência total do Espírito Santo. O pastor precisa dobrar os joelhos, clamar, buscar discernimento do Espírito, e foi seguindo esses passos que decidimos mergulhar na carta aos Hebreus. Por que Hebreus? O livro em si, ele intimida, é verdade, a densidade teológica do livro, a profundidade teológica do livro, isso intimida. E talvez seja por isso que este livro seja tão frequentemente deixado de lado. Os capítulos 11 e o início do 12 brilham sim como favoritos. Eles apresentam uma verdadeira galeria dos heróis da fé, exaltando Jesus como exemplo supremo de perseverança, mas o restante, quase abandonado. E isso é um desperdício, porque Hebreus é um tesouro escondido. Hebreus nos revela a supremacia de Cristo. Hebreus nos revela a pessoa incomparável de Cristo. Hebreus nos revela a obra redentora insubstituível de Cristo. Hebreus nos revela a aliança inabalável que Deus Pai selou com seu povo pelo sangue do Filho. Hebreus é um chamado à perseverança. Hebreus foi escrito como um sermão que visa acender a esperança, despertar o amor em corações cansados, talvez igual ao seu. É impressionante, ontem eu conversava isso com Cris, é impressionante como no final de ano como este em que estamos nos aproximando, parece que os problemas das pessoas afloram. Os corações que já vieram cansados desde a virada do ano, chegam a dezembro sem fôlego, cansados. Hebreus é para você, meu irmão, meu amigo, se esse é seu caso. Hebreus fala a crentes à beira de desistir. Hebreus exorta crentes para que sigam firmes. Hebreus é um chamado urgente, portanto. Hoje, muitos substituem Cristo, muitos. Igrejas ditas evangélicas substituem Cristo. Não é que Cristo não seja pregado, sim, Cristo é pregado, mas Cristo é pregado nesses lugares como meio para outros fins. Cristo é pregado como meio para a saúde, como meio para prosperidade, como meio para autoestima, como meio de autoafirmação. Raramente se proclama Cristo como Ele é. Ou seja, o meio singular e o fim supremo. O caminho que nos leva de volta a Deus. É por isso que a gente precisa de Hebreus. Esta carta nos devolve uma visão da superioridade de Cristo, não fragmentada, mas completa. A pessoa de Cristo, a obra de Cristo, a vida transformadora de Cristo. Portanto, meu povo, nós não vamos nos limitar a partes conhecidas desta carta.
Nós vamos explorar cada capítulo, cada linha e algumas vezes até algumas palavras com detalhes. Nós queremos desnudar este livro, porque este livro nos mostra Cristo. Será uma jornada um pouco longa, talvez 1 ano em Hebreus. Talvez 1 ano e meio, porque nós vamos respeitar datas especiais, como por exemplo, domingo que vem, de manhã, não pregaremos Hebreus, porque será a cantata do coro Pequenos Peregrinos. Mas essa jornada, sobretudo por causa de datas especiais, ela vai nos tomar cerca de 1 ano e meio, mas valerá cada passo, cada palmo. Hebreus nos desafia e nos eleva a Cristo. Ô meu povo, Cristo é tudo o que a igreja precisa. Cristo é tudo o que você carece. Cristo é tudo que o mundo desesperadamente necessita. Jesus Cristo. Sabe quando você acorda e a primeira coisa que você faz é pegar o celular? Você está atrás de notícia. Notícias sobre o seu dia, notícias sobre pessoas, notícias sobre o que está acontecendo no mundo. E se você enfrenta o seu dia sem a melhor das notícias, você está com os dias contados. Você não vai sobreviver a este mundo, e se sobrevivê-lo sem Cristo, você perecerá eternamente. A palavra que se resume, ou que resume tudo o que eu estou dizendo, é inferno. O inferno é para todos quantos buscaram as notícias do dia sem a grande notícia. Sem Cristo. E Hebreus nos dá Cristo. Para você levar para a sua própria vida, para você levar para todas as outras notícias, boas ou ruins, que toda hora chega no seu celular. Nós não buscamos apenas conforto, gente, nós buscamos Cristo. Nós não buscamos uma paz superficial, descartável, nem um amor deformado, vazio. Nós buscamos Cristo em sua plenitude. Cristo é a própria paz. Cristo é a encarnação perfeita do amor. Ele é amor. Cristo não são verdades fragmentadas. Cristo não é um meio para um outro fim melhor. Cristo é o quadro completo, glorioso, eterno. Cristo é tudo. É providencial que a nossa jornada através de Hebreus comece na época do Natal. Porque Natal é o tempo em que celebramos o quê? O nascimento de Jesus. Mas você sabe responder por que o Filho de Deus veio ao mundo? Você sabe dizer qual é o verdadeiro significado do menino Deus na manjedoura? Hebreus será a nossa resposta. Hebreus nos mostrará que Jesus é tudo o que precisamos para atender às nossas necessidades reais. Você sabe qual é a sua necessidade real? De verdade, seja honesto. Eu estava ali agora, e mania de ter aplicativo que te lembra das coisas que você tem para fazer e pagar fatura do cartão Visa. Foi bem na hora do culto. É porque eu coloquei para ser todo dia às 10 horas as informações. Sua maior necessidade não é pagar suas dívidas. Sua maior necessidade não é saúde. Por mais que você esteja com um diagnóstico que limite seus dias de vida. Não, sua maior necessidade
não é dinheiro, não é saúde, não é sucesso, não é bem-estar, não é viver o bastante para ver os netos criados, nada disso. Sua maior necessidade é de um Salvador, que seja perfeito. É de um sumo sacerdote que interceda por você diante de Deus. Sua maior necessidade é de um mediador na aliança definitiva entre Deus e os homens, porque se você não estiver em aliança com Deus, por meio do sumo sacerdote perfeito, do Salvador perfeito, você estará condenado ao inferno, ainda que com as faturas pagas, ainda que com saúde e muita alegria no lar. Hebreus nos ensina que o Natal alcança sua plenitude em tudo aquilo que Hebreus vai descrever. Você não entenderia o Natal sem Hebreus. O Natal é sobre a glória de Cristo, é sobre a obra de Cristo, é sobre a superioridade de Cristo, é sobre tudo que Cristo veio ser para nós. Exatamente como declara o início da carta. Leia de novo e veja se isso aqui não é Natal. Hebreus 1:3. Por que que Jesus nasceu na manjedoura? Para quê? Olha só para quê. Verso 3. O Filho irradia a glória de Deus. Por isso que Natal é época de luz. O Filho irradia a glória de Deus, o Filho expressa de forma exata quem Deus é, e com sua palavra poderosa, o Filho sustenta todas as coisas. Inclusive o chão que você pisa todas as manhãs, e nem sequer se lembra de agradecer, obrigado porque eu tenho chão firme para pisar. Ele sustenta todas as coisas. Depois de nos purificar dos nossos pecados, para isso Jesus nasceu, para nos purificar dos nossos pecados. Ele sentou no lugar de honra, à direita do Deus majestoso no céu, glorioso ao lado de Deus Pai, para interceder por nós. Ele revela, isso tudo revela que o Filho é muito superior a anjos, a religiões, a santos, a mediadores humanos, ainda que se tenham eles como santos. Ele é superior, e o nome que ele herdou é superior ao nome deles. Mas esses versículos, Deus permitindo, nós estudaremos com mais profundidade em mensagens futuras, quando nós veremos, primeiro, Cristo nos purificou de nossos pecados. Segundo, Cristo está sentado à direita de Deus. A gente vai analisar cada uma dessas frases. Antes disso, porém, quando nós voltarmos a este livro, na próxima mensagem, nós concentraremos nosso estudo nos 2 primeiros versículos de Hebreus. Os 2 primeiros versículos. Por quê? Porque nós aprendemos sobre essa verdade poderosa. Deus não está em silêncio. Deus falou por meio de Cristo. Por muito tempo, diz o verso 1, Deus falou, Deus nunca esteve em silêncio, não é de hoje, desde que Ele criou o universo, Deus vem falando. Deus falou várias vezes, Deus falou de diversas maneiras a nossos antepassados, por meio de profetas. E agora, nestes últimos dias em que estamos vivendo,
Não é que Deus voltou a fazer silêncio, coisa que Ele nunca fez. Nestes últimos dias Ele continua falando, só que Ele nos falou de forma definitiva e continua falando por meio do Filho. O Cristo que nasceu no Natal, o qual Ele designou como herdeiro de todas as coisas e por meio de quem Deus criou o universo. Portanto, o que nos aguardam a seguir são estas mensagens. Primeira, dia 8 de dezembro, porque semana que vem é o coro Pequenos Peregrinos. Deus falou por meio de Cristo. Dia 22 de dezembro, Deus nos purificou de nossos pecados. Dia 29 de dezembro, Cristo está sentado à direita de Deus. Que maneira de terminar o último domingo do ano. E permitindo o Senhor, nós concluiremos o capítulo 1 no dia 5 de janeiro. Quando a gente vai estudar que Cristo é superior aos anjos. E aí a gente terminará o capítulo 1 de Hebreus. Portanto, eu creio que já ficou claro, o verdadeiro sentido do Natal está no que Deus falou. No que Deus realizou, no que Deus continua realizando por meio de Cristo. A encarnação de Cristo, Natal. A revelação de Cristo, a palavra de Deus, a expiação de Cristo e a ressurreição de Cristo, a Páscoa, e a intercessão de Cristo por nós ao lado de Deus. Hoje, como eu disse no início, nós vamos arranhar a superfície desses 4 versículos. O que nós vamos fazer vai ser introduzir panoramicamente o parágrafo que a gente vai roer até o osso nas exposições seguintes, subsequentes, exposições bíblicas. Então vamos ao que eu quero tratar nesta manhã. Lembra comigo? Hebreus é um sermão. E por que o autor de Hebreus, sendo um sermão, começa assim? Tendo Deus outrora, por muito tempo, falado. Nestes últimos dias, falou. Por que o autor começa o sermão, sua carta, com a afirmação categórica de que Deus falou? Por muito tempo falou, sempre falou, de várias formas, de diversas maneiras, através dos profetas Ele falou, e nos últimos dias Ele falou por meio de Cristo. Hebreus é um sermão escrito para responder uma crise de fé. Hebreus não foi dirigido para gigantes espirituais. Talvez passe essa impressão quando você lê um livro aparentemente tão rebuscado de terminologias teológicas, extraídas do Antigo Testamento, mas esse livro não é para gigantes espirituais. Para pessoas como nós, esse livro foi escrito. Gente comum, gente que se reunia regularmente, talvez até diariamente, para adoração, para comunhão. A carta foi escrita para uma igreja que se congregava em casas. Uma igreja local, uma igreja unida em Cristo. Entretanto, uma igreja que estava sitiada por desafios, como nós aqui, congregados neste momento, na Segunda Igreja Batista em Goiânia, mas o que é que nos sitia enquanto crentes, enquanto igreja, gente? Nós estamos cercados de quê? De dificuldades. Somos bombardeados por dardos inflamados. Assim como eles, sofremos incessante perseguição, às vezes de fato, às vezes veladamente. No caso dos hebreus,
abertamente. E tudo isso testava a fé daquele povo a cada dia e também testa a nossa. Pense comigo, tantas pessoas serão batizadas no próximo domingo, tantos novos crentes entre nós, talvez você ainda não esteja nessa classe que se prepara para batismo ou para ser recebido na igreja. Nós encorajamos fortemente que você se torne membro. Talvez você seja um novo crente. Deixa eu te dizer o que estava acontecendo com eles, porque certamente é o que acontece com você, ainda que velho crente. Quando se converteram, eles deixaram a sinagoga para seguir Jesus como Filho de Deus. Como você deve ter deixado muita tradição familiar. Eles se tornaram distintos da sociedade judaica ao redor. Isso significava ser uma ovelha negra, não só na sociedade, na fila do banco, mas na mesa do almoço de domingo. Uma ovelha negra. Eles haviam sido chamados para ser santos, como Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 1, verso 3. É isso que significa ser chamado para ser santo, para ser separado de todo estilo de vida que não se afina com o Evangelho de Jesus Cristo. Isso é doloroso. Por isso que Eustáquio, no livro de C.S. Lewis, As Crônicas de Nárnia, na medida em que ele vai deixando aquela casca dura da sua maneira de viver pecaminosa, aquilo é doloroso, e não só essa casca dura, mas na medida em que você vai se despregando de todas as tradições familiares, religiosas, ou tradições até seculares da sua família, na medida em que você vai se despregando disso, porque você se torna santo, separado, você é marcado como ovelha negra. Ao se tornarem cristãos, eles sentiram o peso da hostilidade de familiares, de amigos, de vizinhos. Eles eram vistos com suspeita por judeus que rejeitavam a nova fé, e também vistos com suspeita por pagãos que desprezavam aquele estilo de vida tão certinho, tão transformado, tão puro, tão limpo. Talvez eles fossem alvo de zombarias no mercado, nas ruas, nos encontros cotidianos, nas reuniões de família. E inicialmente eles enfrentaram tudo isso com coragem, com firmeza. Mas o peso contínuo das dificuldades, o desgaste, começa a tomar conta. Como qualquer estrutura, como qualquer pilar de uma obra, principalmente se o cálculo não foi feito corretamente, e aí você coloca o peso, esse pilar vai aguentar por um tempo. Mas com o tempo esse pilar trinca. E se não houver reparo, o que acontece? Ele rui, ele cai. É o que estava acontecendo com eles. Esses crentes estavam começando a esmorecer, talvez igualzinho a você. Não aguento mais a pressão, pastor. Inclusive, alguns já tinham abandonado de vez a igreja. Como muitos, talvez, dos seus filhos, que não querem mais. Ah, eu acredito em Deus. Não, você não acredita. Porque se você acreditasse nele, você já teria entendido que o que ele tem e quer para cada filho seu é que eles vivam em aprisco, na igreja. Por isso que Hebreus vai dizer, não deixem de congregar. Alguns estavam já deixando. E foi nesse cenário que a carta chegou como um chamado urgente para reacender a chama da perseverança na fé. E aqui já fica uma grande lição.
pilastra de vontade de conseguir, de continuar, que começa a ruir, rachar. Sabe como é que você repara ela? Com boa teologia, que é o que Hebreus faz. Não é com historinha, não é com música de fundo, não é com apelos emocionais, não é com autoafirmação. Isso dura muito pouco. Isso não é argamassa que segura, que sustenta uma pilastra para aguentar os pesos da vida. É como tentar colar uma pilastra com cola de colar papel. Essas historinhas que eles contam nos púlpitos das igrejas. E com frases de afirmação, nós vamos romper, nós vamos vencer, e chavões. É cola tenaz, é cola à base d'água. Não sustenta. Hebreus é concreto. É cimento, brita e aço. Para corações que estão trincados de tanto peso e sofrimento. Assim como nós, aqueles crentes precisavam de encorajamento para não desistir, e Hebreus é esse encorajamento. Hebreus é um apelo claro, poderoso, para se apegar à fé em Cristo, especialmente quando as tempestades da vida parecem intermináveis. E qual era o principal problema deles? O início da carta nos responde. Tendo Deus outrora, por muito tempo, falado. A grande crise desses crentes é que eles sentiam que Deus não estava falando com eles no meio das dificuldades. Talvez seja o seu problema. Por isso que essa carta começa assim, por isso que essa carta começa dizendo assim: por muito tempo Deus falou. Meu Deus, se o sermão começa assim, e se todo sermão visa a acertar um problema no olho e derrubá-lo, qual é o grande problema desses crentes? Eles sentiam como se Deus não estivesse falando com eles. Eles sentiam como se Deus tivesse falado lá no passado, através dos profetas, que hoje nem existem mais. E por isso talvez estavam considerando voltar para o judaísmo, e o autor de Hebreus então diz: não, assim como ele falou por meio dos profetas, ele agora falou por meio de Cristo. O grande problema deles talvez seja o seu nessa manhã. Você sabe por experiência própria como o silêncio de Deus pode ser desesperador. É mais ou menos assim: a gente sofre, a gente está sofrendo, por qualquer motivo que seja, às vezes grande demais, às vezes por coisa boba. Mas tudo nos faz sofrer, é natural. A gente sofre, a gente ora, a gente busca, a gente clama, a gente promete, a gente insiste, a gente faz votos, a gente ora de novo. Mas Deus parece continuar calado. Já se sentiu assim? Você está assim? E aí, o que é que acontece? Deus não fala comigo. É quando você começa a esmorecer. Porque se tem uma coisa que machuca, é o silêncio de alguém. Às vezes o silêncio fere mais do que palavras. Era exatamente o que os crentes hebreus estavam enfrentando, o silêncio de Deus. Mas será que Deus estava em silêncio? Você conhece isso, tanto na teoria quanto na prática. O coração esfria, as forças se esgotam,
o mundo desaba ao seu redor e você sente que Deus não está falando. Pelo menos Deus não está falando como você gostaria que Ele falasse. Mas parece que Deus não está falando, é como se Deus estivesse distante, completamente alheio, silencioso. Não é verdade? Gente, a caminhada com Deus, por vezes, parece com as estações do ano em Nourisk, localizada no norte da Rússia. Na região de Krai, de Krasnoyarsk, fica acima do Círculo Polar Ártico. A cidade de Norilsk é conhecida por enfrentar um dos períodos mais longos de ausência de luz solar. Não só entre as cidades russas, mas dentre todas do mundo. Durante o inverno em Norilsk, o sol nasce, ou não nasce, o sol fica sem nascer, sem aparecer, por pelo menos 3 meses, sem sol. De novembro a fevereiro, resultando em cerca de 80 dias sem a presença do sol. Imagina viver sem sol. É ainda pior na estação de Amundsen-Scott, no Polo Sul. Nessa estação, a ausência de luz solar é extrema, fazendo desse local habitado que mais sofre com escuridão no globo terrestre. Durante o inverno antártico, de meados de março até setembro, a estação lá enfrenta cerca de 6 meses em escuridão contínua, enquanto o sol permanece abaixo do horizonte. E isso cria uma longa e fria, muito fria, noite polar. Agora, imagine viver nesse escuro. Imagine viver nessa ausência de luz, sem o calor, sem o brilho do sol. Gente, isso é esmagador. E talvez seja exatamente assim que você está se sentindo, ou como todos nós sentimos em certos momentos em relação a Deus. A gente se sente andando no escuro, com a alma fria, sem luz, sem direção. Oh, gente, viver assim é assustador. Porque a ausência de luz, ela gera incerteza, medo. No nosso prédio, na garagem, no segundo subsolo, o sensor que liga as luzes automáticas, perto de onde a gente sai do elevador, esse sensor parou de funcionar. E tantas vezes, do elevador para o carro, você anda no escuro, e o medo de bater a canela no engate de um carro. E todos, até o meu, tem engate de pelo menos 3 palmos. Eu vou andando assim. É horrível viver sem luz. Gera incerteza, gera medo, vazio profundo, afeta a saúde do corpo, afeta a saúde da alma, isola você das pessoas. Mas mesmo no escuro, a gente tem que se lembrar de que a luz não deixou de existir. Sabe por quê, gente? Porque o sol jamais deixa de brilhar. Eu me lembro, voando dos Estados Unidos para cá, numa das vezes que a gente vinha de férias para o Brasil, quando estudamos lá, eu me lembro de no aeroporto de onde decolamos, se não me engano era na Flórida, Miami. Eu pensei, o avião não decola, está tudo escuro, era dia, mas estava escuro, estava um breu. E o avião foi, balançou um pouco, de repente atravessou as nuvens negras, e adivinha, acima delas, dia, sol.
Assim é Deus. Deus é presente mesmo quando nós não o vemos. Deus está falando mesmo quando nós não ouvimos, nem sentimos. Ele está sempre presente todos os dias até o fim e eternamente. Hebreus era para reafirmar isso. No filme de Ingmar Bergman, se encontrar no YouTube, assista, muito interessante, O Sétimo Selo, de 1957, um marco do cinema filosófico. O cavaleiro Antonius Bloch, ele é retratado como o buscador de Deus, aquele que buscava Deus em meio às suas dúvidas, em meio ao seu sofrimento. E ele está retornando das cruzadas. Ele encontra um mundo que estava devastado pela peste, onde a fé parecia fragilizada, e o silêncio de Deus era sentido como ensurdecedor. E aí logo no início, Bloch, ele para numa pequena capela à beira do caminho, e ele entra na capela e ele vai até o confessionário. Ele quer se confessar a um padre, mas ele acaba confessando suas angústias não para o padre, mas para a própria morte, que estava disfarçada. Essa cena é carregada de simbolismo e revela a ambivalência dessa alma em relação a Deus. Eu não quero Deus, não creio em Deus, mas cadê Deus? E aí esse cavaleiro, ele fala com o coração aflito, ele está buscando sentido em meio ao caos, suas palavras ecoam as crises que talvez você mesmo enfrenta. A principal sendo o desejo de encontrar Deus, mesmo quando Deus parece distante, em silêncio. E olha o diálogo que ele trava com a morte, disfarçada de padre. O cavaleiro diz assim, e é isso que acontece com muita gente. Deus está falando dentro delas, porque Deus nos deu a sua lei moral gravada no nosso coração. Deus então grita na alma de todos, até do ímpio. Mas ele não quer Deus. Olha o que ele diz no confessionário. Por que eu não consigo matar Deus dentro de mim? Porque Deus continua vivendo de forma tão dolorosa e humilhante, mesmo que eu o amaldiçoe e tente arrancá-lo do meu coração. Porque, apesar de tudo, Deus é uma realidade desconcertante, da qual não consigo me livrar. Você está me ouvindo, padre? A morte responde, sim, eu ouço. O cavaleiro diz, eu quero conhecimento, não fé. Talvez seja o seu caso, quero conhecimento, não quero fé. Não quero superstições, quero conhecimento. Quero que Deus estenda a mão para mim, que se revele, que fale comigo. Quero apalpar, quero tocar, quero sentir. A morte diz, mas ele permanece em silêncio. O cavaleiro, eu clamo a Deus na escuridão, mas parece que não há ninguém lá. A morte diz, talvez não haja ninguém. O cavaleiro então termina. Então a vida é um horror escandaloso. Ninguém pode viver diante da morte sabendo que tudo é o nada. Oh, meu povo, tanta gente vivendo assim, conversando com a morte, diante do nada, pelo menos momentaneamente. Esse cavaleiro, na sua agonia, ele experimentava a ausência sentida de Deus, e ele confessou,
eu clamo a Ele na escuridão, mas parece que não há ninguém lá. Isso é terrível. É o grito de um coração que busca desesperadamente por sentido, busca por Deus mesmo, mas encontra apenas o silêncio e permanece amaldiçoando, amaldiçoando, amaldiçoando. Da mesma forma, os hebreus clamavam em desespero. Os hebreus clamavam: será que Deus está lá no céu mesmo? Por que Deus não responde? Ô gente, eu sei, esse tipo de silêncio pode quebrar o espírito de qualquer ser humano, e talvez já tenha quebrado o seu. Mas o autor da carta aos Hebreus, com sensibilidade pastoral, lhes responde com encorajamento, com verdade. Sabe o que ele diz para esses? Que talvez seja como você: será que Deus está lá mesmo? Não, Hebreus diz, não. Deus não está lá. Deus está aqui. Deus não está distante nem é mudo. Deus já falou. Deus não está lá. Deus está aqui. É isto que celebramos no Natal. Emanuel, Deus conosco. Essa mensagem, ela explode como luz na escuridão do nada e do ninguém. Essas palavras são como um novo Gênesis nas trevas profundas da alma. Hebreus proclama que Deus rompeu o silêncio, não de forma parcial, não de forma temporária, mas de maneira definitiva, perfeita, eterna, por meio de Cristo. Deus falou por meio de Cristo. Nas palavras inspiradas de João, o apóstolo, compare Hebreus 1, versos 1 e 2, com João 1, de 4 a 5. Eu vou ler na ARA, Almeida Revista Atualizada. A vida estava nele, Cristo, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Isso é Natal, gente. Agora na versão do autor de Hebreus, Hebreus 1, verso 1. Por muito tempo Deus falou várias vezes e de diversas maneiras a nossos antepassados por meio dos profetas. E agora, nestes últimos dias, Deus nos falou por meio do Filho. Deus não está em silêncio. Falou por meio do Filho, o qual Ele designou como herdeiro de todas as coisas. A gente vai desembrulhar isso aqui tudo. E por meio de quem Ele criou o universo. Meu povo, a carta aos Hebreus revela que Deus já falou e nos ensina como escutá-lo. E é isto que você tem que entender nesta manhã. Hebreus não apenas afirma que Deus falou, não apenas afirma que Deus não está lá, mas aqui, e já falou, e está falando. Hebreus afirma isso, mas afirma mais, afirma ensinando você sobre como ouvir Deus. Sabe como? Em Cristo. A coisa mais difícil da vida cristã, sabe qual é, gente? É realmente enxergar. A coisa mais difícil da vida cristã é verdadeiramente escutar. Todos nós temos olhos, todos nós temos ouvidos, mas poucos são aqueles que, ao ver, enxergam. E ao ouvir, realmente escutam. Você sabe disso, você já esteve diante de alguém, você está falando, a pessoa está te ouvindo, mas não está te escutando. Você está ali diante dela, ela está te vendo, mas não está te enxergando. Você talvez já tenha olhado sem ver, ouvido sem escutar. Esse é o nosso problema. E Jesus alertou sobre esse perigo quando Ele denunciou a dureza de coração da nação de Israel.
Quando Jesus cita o profeta Isaías, abre em Mateus 13:15. Olha o que ele diz, é o problema deles e nosso. E Hebreus está nos ensinando a ouvir Deus, porque Deus já falou, Ele não está em silêncio. Mateus 13:15. Pois o coração deste povo está endurecido. Como é que você sabe que um coração está duro? Quando ouvem, mas ouvem com dificuldade, e têm olhos fechados, de modo que seus olhos não veem, seus ouvidos não ouvem, e portanto seu coração não entende. Esse é o nosso problema. A gente não está sabendo ouvir Deus. A gente não está sabendo ver Deus. E por isso o nosso coração permanece sem entendimento, e sem entendimento a gente padece em escuridão. Jesus diz, seus olhos não veem, seus ouvidos não ouvem, seu coração não entende, e não se voltam para mim, nem permitem que eu os cure. E é isto que Jesus te diz nesta manhã, e Hebreus nos ensina a ouvi-lo. Ouça o Senhor te chamando. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ouça, Deus falou em Cristo. Essa advertência ressoa até hoje. Porque não basta ter olhos e ouvidos. Você precisa realmente abrir o coração para realmente conseguir ouvir a voz de Deus, porque Ele já falou-nos por meio do Filho Jesus Cristo. Mas eu quero te dizer nesta manhã o seguinte, se Deus já falou, e se Hebreus nos ensina a ouvir Deus, porque nestes últimos dias Deus nos falou pelo Filho, o que é que você tem que ouvir em Cristo? O que é que você tem que ver em Cristo? Como é que você escuta Deus em Cristo? Como eu quero que você entenda isso essa manhã. Porque talvez você venha orando, Deus cura, e Deus não quer curar, pelo menos não agora. E pode ser que Ele não cure. Mas Ele está falando com você. Ele está se revelando a você, Ele está ensinando você, Ele quer que você o ouça, Ele quer que você o enxergue. Porque nesses últimos dias Deus nos falou pelo Filho, Ele não está em silêncio, meu Deus. O que é que a gente precisa ouvir de Deus? Abra sua Bíblia em Efésios 1, ouça essa oração de Paulo e veja o que Paulo orava em favor dos Efésios, porque isso vai nos ensinar a orar, pedindo olhos que vejam, ouvidos que ouçam, porque Deus, nestes últimos dias, já nos falou pelo Filho, Jesus Cristo. Efésios 1,15. Desde que eu soube de sua fé no Senhor Jesus Cristo, então é um povo crente, está vendo? Ele não está falando para pagão, está falando para crente. Crente também tem ouvidos surdos, olhos cegos. Crente também às vezes não compreende, por não compreender não se aninha no colo de Deus. Desde que eu soube de sua fé no Senhor Jesus Cristo, e a prova de que era fé genuína é o amor pelo povo santo em toda parte. A prova de que você é crente é seu amor, cuidando dos outros, pagando o preço para ajudar os outros. Seu amor, suas obras. Eles eram crentes. E desde que Paulo soube, não deixo de agradecer a Deus por vocês. Em minhas orações, peço que... se Ele vai pedir, porque é aquilo que mais carece em nós. Ainda que crentes. Eu peço que Deus, o Pai glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo, lhes dê sabedoria espiritual, ou lhes dê o espírito de sabedoria, lhes dê ouvidos, porque sabedoria só se adquire
de ouvir sabedoria, de ver sabedoria na prática. Paulo está pedindo sabedoria espiritual, em outras palavras, é olhos para vocês verem sabedoria, para vocês enxergarem, para vocês ouvirem, e entendimento, para que vocês cresçam no conhecimento dele. Oro para que seu coração seja iluminado, olhos de novo, ouvidos de novo, olhos que vejam, olhos espirituais, coração iluminado, coração com olhos, coração com ouvidos, a fim de que compreendam a esperança concedida a você, crente, que Deus chamou, e a rica e gloriosa herança que Ele já te deu como povo santo. É isto que em Cristo você tem que enxergar. Mesmo quando não tem cura, mesmo quando não tem filhos, mesmo quando falta dinheiro, mesmo quando quebra um negócio, é Cristo, a herança. Veja isso, regozije-se nisso, busque as coisas do alto. Coloque a sua enfermidade sob essa luz. Também oro, verso 19, para que entendam a grandeza insuperável do poder de Deus para conosco os que cremos. É o mesmo poder grandioso que ressuscitou Cristo dos mortos e os fez sentar-se no lugar de honra à direita de Deus nos domínios celestiais. Oro para que você veja o poder de Deus disponível a você. O mesmo que ressuscitou Jesus dos mortos, o poder de Deus capaz de arrancar você desse vício, desse trauma, dessa amargura. O poder de Deus que te arranca desse ressentimento, disso que você talvez chame de sentimento de inferioridade, mas que na verdade é um orgulho ferido. Deus tem poder para te arrancar disso. É isto que em Cristo você tem que enxergar. O poder disponível a você, as promessas de Deus, na palavra de Deus para você, sua herança gloriosa. Meu povo, essa oração é um clamor para que os crentes, os que conforme o verso 15, já possuem fé no Senhor Jesus e provam que são crentes pelo amor que eles exalam. Eu tenho dito muito, eu tenho falado muito sobre dízimo e oferta na nossa igreja, por uma razão muito simples. Muitos, não que eu saiba quem, eu não investigo a lista dos dizimistas, não, e não quero saber. Mas isso é comprovado, é uma minoria quem dizima em igrejas. É uma minoria. É uma minoria que oferta, é uma minoria que ajuda. E o que é o seu dízimo? O que é a sua oferta? O que é você ajudar alguém? O que é você dar um presente para alguém? Gente, eu não gosto de piada do tipo, nossa, queria ter um sapato assim. Eu não gosto disso, isso é feio. Dê um sapato assim. Isso é mesquinho, isso não cabe ao crente. Inveja, amor que se traduz no dízimo, amor que se traduz na oferta, amor que se traduz no cuidado, nas palavras, no auxílio, na ajuda. Esse texto é para gente crente, a oração é para que esses crentes tenham olhos espirituais abertos. Primeiro, para o conhecimento de Deus, como está no verso 17. Não um conhecimento de informações, não um streaming de informação acumulada, profunda sobre Deus. Não é um conhecimento meramente teológico, doutrinário, mas um conhecimento que te faz experimentar Deus.
Deus me amou antes da fundação do mundo. Deus me elegeu, Deus me predestinou. Isso não é para te deixar em crise, não é para você sair debatendo. Isso é para você dizer: uau, logo eu, pobre pecador. É para você se sentir pequeno e ao mesmo tempo tão amado. Doutrina é para isso, conhecimento de Deus é para isso. Esse é o tipo de conhecimento que Paulo desejava, aprender no próprio coração, aquilo que está no coração de Deus, a generosidade abundante de Deus, a disposição sempre de estar abençoando, a bela santidade de Deus, a bondade, a graça infinita de Deus, o prazer ardente de nos ter como filhos na sua família, é conhecer Deus em Cristo, e todos os seus problemas debaixo dessa luz. Somente em Cristo é que nós somos capazes de obter o conhecimento de Deus. Paulo sabia disso. E quando Hebreus diz que Deus nos falou pelo Filho, Hebreus está dizendo: Deus se revelou a nós. Ouvir Deus é conhecer Deus. E porque o Filho é quem irradia a glória de Deus, expressando de forma exata quem Deus é, nós podemos conhecê-lo, Hebreus 1:3. O Filho é a imagem do Deus invisível, Colossenses 1:15. E conforme o apóstolo João atestou, ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, o Filho eterno de Deus, Jesus Cristo, que está no seio do Pai, é quem revelou Deus para nós. Se Deus falou pelo Filho, é porque Deus quer que nós o conheçamos no Filho. Você tem que conhecer Jesus, e quanto mais conhecê-lo, menos você vai achar que Deus está em silêncio. Foi por isso que Paulo orou nestes termos: peço que Deus, o Pai glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo, lhes dê sabedoria espiritual e entendimento para que cresçam no conhecimento de Deus. Segundo, um coração iluminado. É o que diz o verso 18. Iluminado para você saber da esperança do seu chamado. John Stott diz que essa esperança do chamado não é somente sua vocação profissional ou ministerial. John Stott diz que esse chamado é para santidade, é um chamado para liberdade, é um chamado para paz, é um chamado para o sofrimento, é um chamado para a glória, é um chamado para uma vida completamente nova. É um chamado para nós conhecermos, amarmos, obedecermos e servirmos a Cristo, desfrutarmos da comunhão com Ele e uns com os outros. É um chamado para olharmos além do nosso sofrimento presente, para a glória que um dia será revelada. Por isso que Paulo pediu que eles ouçam, que eles enxerguem a esperança do nosso chamado. Mas também a riqueza da nossa gloriosa herança. Nós seremos semelhantes a Ele, porque nós haveremos de vê-lo como Ele é. 1 de João 3:2. 1 de Pedro 1:4. Uma herança imperecível, pura, imaculada, que não muda nem deteriora, guardada para nós no céu. A política muda toda hora. A economia muda toda hora, todo mundo muda toda hora. Homem está virando mulher, mulher está virando homem, ser humano está virando nada. Tudo muda. Mas a nossa herança pura, imaculada, está guardada no céu. Isso não muda de forma alguma. James Montgomery Boyce escreveu: quão pouco sabemos dessas bênçãos, sabemos pouco até mesmo das bênçãos que Deus tem para nós aqui, como a oração, o estudo da Bíblia, as alegrias da comunhão cristã,
o trabalho significativo, as ordenanças. Deus está falando por meio de tudo isso. Mas se isso é verdade em relação às coisas terrenas, quanto mais verdadeiro será em relação às coisas celestiais. O que sabemos sobre as alegrias celestiais, pergunta Boyce. A Nova Jerusalém, a visão do Cristo glorificado. Essa falta de conhecimento foi conhecida ou reconhecida pelo próprio Paulo. Quando ele escreve em 1 Coríntios 13, 12, nós vemos de modo imperfeito, como um reflexo, mas então veremos tudo face a face. É esse conhecimento, é essa herança e por fim a grandeza insuperável do poder de Deus para conosco. Poder que te resgata do seu pecado, da sua angústia, do seu mundinho pequenino, do seu ressentimento, da sua raiva. Por isso que você não está escutando Deus. A questão, meu povo, não é se Deus está em silêncio. A questão é se estamos atentos para ouvir e ver aquilo que Ele já falou através de Jesus Cristo. Essa que é a grande questão. Porque sim, o silêncio de Deus pode parecer desesperador, mas quem disse que Deus está em silêncio? Muitas vezes, sabe por que nós não ouvimos? Por causa das distrações. A gente está lá na Netflix, com pipoca, com raiva, ansioso, comendo, roendo unha. E de vez em quando a gente ora, Deus fala comigo. E sei lá, na terceira vez assistindo Breaking Bad. Na 10ª vez nesse mutirama. É o dorama. Sabe? As suas distrações. Como é que você vai ouvir Deus? Chega no culto já pensando no feijão no fogo. Nossa, tem que acabar logo hoje, hein? Porque eu tenho... Como é que você vai ouvir Deus? Deixa que é mais trem. Cozinha o outro. Distrações, a incredulidade, as prioridades distorcidas na vida. A gente cria umas prioridades na vida. E aí Deus não nos atende, Deus não nos responde, porque Ele não morreu para as nossas prioridades. Ele morreu para a nossa maior necessidade, sermos perdoados e reconduzidos a Ele. Portanto, se você tiver com o que comer, o que beber, esteja satisfeito com isso. Por isso que a gente não ouve Deus. As prioridades são distorcidas. Os projetos são absolutamente malucos aos olhos de Deus. A dureza do coração. Olhamos, mas não enxergamos. Ouvimos, mas não escutamos. É por isso que Paulo ora, Deus, abre os olhos deles, para eles verem o que de fato eles precisam ver. Essa era a crise dos hebreus. Eles queriam um cristianismo sem sofrimento, eles queriam um cristianismo sem perseguição, eles queriam um cristianismo que projetasse eles na sociedade judaico-romana. Como aqueles discípulos deixando Jerusalém, voltando para Emaús, já que esse Messias, ele não restaurou Israel como supremo entre as nações, sobre os romanos, morreu. Que história é essa de que vai ressuscitar? Vamos voltar, decepcionados. É óbvio que se você tem uma mentalidade assim sobre Deus, você não vai ouvir Deus, porque não é sobre isso que Deus fala. Nas próximas mensagens a gente vai explorar um pouco mais sobre isso. Mas o que eu quero é que nesta manhã você revigore suas mãos cansadas, seus joelhos trêmulos, olhando para Cristo. Porque Deus já falou em Cristo. Como é que você faz isso? Paulo de novo, não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo de que precisam.
e agradecendo por tudo que Ele já fez. Se você de fato agradece pelo que Ele já fez na cruz, tudo que você pede, que não seja olhos para ver mais dessa grande maravilha, vai perder o significado. É como se você estivesse orando assim, imagina a cena, você morre um parente que você não conhecia e descobre-se que você é o único herdeiro. E esse parente trabalhou duro a vida inteira, tudo, construiu um grande patrimônio. E ele morre. E a morte dele lhe confere essa herança. E você sabe que é sua. Mas você ainda não chegou no banco. Amanhã, segunda-feira, você vai lá. Cartório, banco, tudo será tudo seu. Mas você tem que orar aqui, porque amanhã você tem o boleto da Netflix para pagar. A conta da Unimed para pagar. Percebe onde eu quero chegar? Se você pede tudo aquilo de que você precisa, à luz do que você já recebeu em Cristo, você coloca as coisas na proporção certa. E aí, a paz que excede todo o entendimento guardará seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Deus não está em silêncio. Revigorem-se, crente. Admita seu estado de incapacidade de ver e ouvir. Busque Deus em oração, peça iluminação espiritual, consulte a Bíblia, vá para a palavra de Deus, ache Cristo nas Escrituras, deixa seu coração marinar nessa verdade bíblica e espere em Deus. Eu estou te dando A, B, C, D, E, para você levar para casa. A, B, C, D, E. Admita seu estado, busque Deus em oração, consulte a Bíblia, deixe o coração marinar, espere em Deus. Deus não está em silêncio. Pai querido, em nome de Jesus, abra os nossos olhos, abra os nossos ouvidos, para que possamos provar e ver que o Senhor é sempre bom. Ainda que a figueira não floresça, e não haja frutos na videira, e falte o gado no pasto, nós nos alegraremos no Senhor, por tudo que Cristo já fez por nós. Ó Deus, abra os nossos olhos, abra os nossos ouvidos, porque sim, o Senhor não está lá não. O Senhor está aqui e prometeu estar conosco todos os dias, até a consumação. O Senhor não está em silêncio. O Senhor já falou a nós por meio de Jesus Cristo. No nome de quem oramos. Amém.